Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com a nossa convidada, a ilustre arquiteta Marcela Abla. Ela é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, e ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória, sobre os trabalhos, enfim. Teremos muita conversa boa aqui. Mas antes de começar... Principalmente com a questão da presidência do IAB. O IAB, que essa é importante. Mas antes de começar, Marcelo... Nós temos que fazer aqui o merchandising. Tem que falar quem são os nossos patrocinadores. Os nossos colaboradores. Colaboradores que estão sempre conosco. O pessoal da ABRAIP. A ABRAIP é a Associação Brasileira do pessoal que faz inspeção e gás, predial de gás, comercial e residencial. O IBEC é do nosso amigo Paulo Dias, que é um dos maiores especialistas da área de engenharia de custo, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Quem quiser fazer curso, por favor, ligue lá para o Paulo, para o IBEC, fala com o Paulo Dias, e a nossa Contec Engenharia, que é uma consultoria sobre elevadores do nosso amigo Luiz Barata, que é um especialista em elevadores. Marcela, boa tarde. Boa tarde, é onde? Eu evito falar isso, mas não tem jeito, né? Muito obrigado pela presença, tá? Mas a gente tem que começar com uma perguntinha básica. Até para relaxar. Por que a Marcela lá atrás optou pela arquitetura? Qual é a sua trajetória de vida mesmo? Não tem nenhum problema. Você não pode levar 1 hora, mas pode falar bastante. Bom, boa tarde, Márcio. Obrigada pelo convite, Luiz também. Sempre é um prazer. Muito obrigada por me receber aqui. Eu hoje estou como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, vamos colocar, né, que é todo o estado do Rio, e vice-presidente da região Sudeste pelo IAB. Bom, minha trajetória na arquitetura, eu ainda na escola, estudei no São Vicente. Eu estava ali pensando ainda o que eu ia fazer. Os meus interesses na época eram os animais, então eu pensei muito na questão da biologia. Também gostava de arquitetura, aventuras, gostava do Indiana Jones, achava o máximo aquela procura, né, pela arca perdida. Então, tinha esses interesses, assim, de vida. E vindo a questão do vestibular, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E minha mãe é psicanalista, perguntou, você não quer fazer um teste vocacional com uma psicóloga, colega minha? Fiz o teste e ali no teste é que saiu a arquitetura. Mas direto? Direto. Na família não tem ninguém arquiteto? Não tenho arquitetos na família. Não saiu biologia, não saiu nada disso. Interessante, né? Eu gostava de desenhar, tinha uma questão relacionada à criatividade, à questão do espaço. História também. Também um interesse por história, mas eu realmente só fui entender melhor durante a universidade. Interessante isso, né? Como dentro da... Então você não tinha nenhum foco em arquitetura? Você Não tinha. Aí como é que foi? Não tinha. E aí você passa pelo São Vicente? Estava no São Vicente ainda. E, bom, arquitetura, aí comecei a estudar o que seriam as matérias específicas para a área de atuação. E fui procurar uma universidade. Naquela época que eu fiz o vestibular, eu prestei para Santa Úrsula, para a UFRJ. A UFRJ teve uma grande dificuldade naquele ano que eu fiz o vestibular. Teve um problema com o vestibular, eu não lembro muito bem, mas acho que foi cancelado. Não houve o vestibular. Mas vira e mexe tem isso lá, né? Foi cancelado, assim, ou os estudantes fizeram algum protesto também em função das condições na época da universidade. E acabou, nesse período, abrindo a primeira turma de arquitetura na PUC. Então, eu fiz parte dessa primeira turma, né? Prestei vestibular para a PUC, passei, e era uma turma pequena, entraram 35 alunos, nos formamos 12. E desses 12 eram 2 homens e 10 mulheres. É o inverso da engenharia, né? Da engenharia. Porque na minha turma, por exemplo, nós entramos os 50, formamos 10. E 10 homens e 2 mulheres, né? Eu não tinha mulher nenhuma. Nem tinha, né? Pois Mas aí, você forma na PUC? Me formei na PUC. E também durante o curso, tive interesse, fiz uma viagem no último ano do curso para Barcelona. No primeiro ano do curso eu fiz uma viagem com a minha mãe para Barcelona, conheci a cidade, fiquei apaixonada, falei assim, eu quero morar aqui. Aí aguardei até o fim do curso, no último ano eu fiz uma outra viagem de estudos com a faculdade. E aí, terminando o curso de arquitetura, eu fui morar em Barcelona por um período, fiz uma pós-graduação, depois mestrado, depois voltei para o doutorado. E que de Lá em Barcelona, forma, tudo em Barcelona. De certa forma, mas aí ajudou muito, né?
ajudou. Mas aí você fez mestrado em quê? Então, Aí você lá em Barcelona. Em Barcelona. Ah. Bom, eu terminei o curso de arquitetura aqui e fui estudar. O primeiro pós-graduação que eu me interessei era na área de sustentabilidade, então era arquitetura e sustentabilidade, técnicas de controle ambiental. Então, eu estudava as técnicas passivas e ativas, que seria a orientação do edifício em relação à Questão iluminação ambiental. solar, a questão ambiental, a questão Entendi. da ventilação. E as técnicas de controle passivo, que aí sim são, enfim, né, tecnologia, painel solar, toda essa questão. Aí você estudou lá um ano. Fiquei um ano, me interessei muito pela cidade, eu falei, não, eu quero ficar mais, me apaixonei por Barcelona. Até hoje. Até hoje eu não posso ir lá, porque vai que eu fico. Então eu tenho que manter uma distância saudável dessa relação com Barcelona. E já estou me preparando, porque ano que vem Você vai a Barcelona? eu vou. Tá. E eu vou levar todos os arquitetos comigo, porque será o Congresso Mundial Então de Arquitetura no Ah, é? ano que vem em Barcelona. Então Aí já você, fico vamos convite. voltar nisso. Aí você se forma Fiz lá. a Fez a pós-graduação, pós-graduação, volta não pro foi Brasil. suficiente, Não não. foi suficiente. Não voltei. Aí já fiquei lá para fazer um mestrado. Aí sim, era o Master Laboratório de la Vivienda del Siglo XXI. Então, Laboratório da Habitação do século XXI. E ali a gente começou a estudar a questão da habitação coletiva, que é o tema do meu maior interesse até hoje, né? Hoje eu sou também co-diretora de habitação social pela União Internacional dos Arquitetos. Então, assim, esse tema da habitação a partir daquele habitação, momento... parte social. Como é que é essa Social. parte social? É mais voltada para a questão das políticas públicas, das pessoas menos favorecidas? Como é que é um pouco disso? Até dentro do curso que eu fiz, né, se tratava a questão como habitação coletiva. Habitação coletiva. E, na realidade, a habitação coletiva para a gente também é essa questão social. Mas na Europa tinha esse cunho de que toda habitação coletiva ela deve ter essa proposta social. A gente ainda não atingiu esse Mas aí estava esse voltado, aí bem-estar. você já está pensando na questão das favelas e as comunidades do Rio de Janeiro. Exato. Dentro desse mestrado, como eu era a primeira carioca a fazer esse curso lá, e tive também a orientação da Verena Andreatta, que Isso. depois foi secretária de urbanismo aqui, mas já tinha sido do Instituto Pereira Passos, já tinha feito uma carreira na arquitetura. Ela foi escolhida como minha orientadora e o meu tema foi realmente estudar uma favela no Rio de Janeiro. Eu escolhi o Santa Marta, o Morro Dona Marta, ou a Isso, favela Dona Santa Marta, Marta, em lá em Botafogo. Botafogo. Por quê? Tinha sido a primeira favela onde tinha sido implementado a UPP e a UPP social. Então, além disso, tinha o Pouso, que era o Posto de Orientação Urbanística e Social, que após as obras de urbanização de favelas, ali não foi favela-bairro, ali foi pelo governo do estado, a urbanização, tinha essa proposta de um acompanhamento por parte da prefeitura para possíveis obras ou também para fiscalização. Mas aí eu não entendi bem. Você tinha terminado. Não entendi bem, porque eu não entendi. eu também fui e Não, mas voltei. eu não entendi. Não tem problema nenhum. Você estava em Barcelona, Barcelona. fez o mestrado em Barcelona. Fiz, eram 2 anos. 2 anos, você ficou 2 anos lá. Aí que tá. Aí você Fiquei defendeu um ano lá. um ano lá. E o segundo ano, que era para construir a minha tesina, na época, né, que é a tese, dissertação, de Você mestrado. veio para Vim para cá. o Rio e pro foi Rio. para o UFRJ. Antes disso. Antes. Vim para o Rio, estudei Santa Marta, Santa Marta, aqui. aqui. A minha orientadora lá era a Verena, e aqui tinha a Raquel Coutinho, na UFRJ, que ficou como co-orientadora Sim. exatamente para eu tratar Aí o tema aqui. Aí você trata o tema. Das favelas, É o tipo defendo. sanduíche, você estuda lá e cá. Entende? Mas esse foi o mestrado. Terminando o mestrado, eu entrei no doutorado. Mas aqui, aí você voltou para Barcelona para defender? Voltei para mestrado, defender, defendi, E voltou voltei para o para Brasil. o Brasil. Aí aqui eu fiz o doutorado. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, na UFRJ, UFRJ. com a Raquel como orientadora. Mas aí qual era o tema? Era o mesmo? O tema do doutorado era um doutorado na pós-graduação em urbanismo. Então o tema era urbanismo, mas eu resolvi estudar habitação social. Aí tu foi de novo para... É o mesmo tema, né? Mais ou menos. Sim, foi uma Pra- continuação. Assim. Continuação. Assim, desde a minha graduação, porque o meu tema de final de curso, né, o TCC, trabalho Na de época era conclusão projeto. de curso, né, era um Trabalho projeto. de conclusão de curso, TCC. E eu escolhi como tema um sistema construtivo em madeira. Então era uma casa, só que não era coletiva, era individual. Mas era uma casa para ser construída pré-fabricada, com custos mínimos, custava R$10.000 toda a madeira para a construção da casa. Era um Aí você sistema construtivo. vai para o doutorado e volta para a favela...
Aí o doutorado foi o seguinte. O doutorado eu começo na UFRJ, aí escolho novamente a Raquel como orientadora, faço 2 anos de doutorado no Brasil, e aí sim o sanduíche, um período de sanduíche em Barcelona de 1 ano. O que é isso? Aí eles chamam lá de passantia, e aqui a gente chama de sanduíche. Você faz toda a grade curricular aqui e vai fazer o estudo lá. E aí o que eu decidi? O que eu queria estudar dentro do urbanismo? As políticas habitacionais. Então, eu fui para Barcelona e escolhi o tema de trabalhar com habitação mínima. E aí eu escolho estudar na época dos CIANs, que são os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, que aconteceram no período entre guerras e depois do segundo pós-guerra. Só que essa narrativa ela vem sendo contada há muitos anos pelos homens. Pelo Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, são os cânones da arquitetura. São o pessoal da arquitetura que vem trilhando essa discussão. Exato. Aí então, você decidi contar essa história através de 4 mulheres. E entre essas 4 mulheres, no Brasil, eu escolhi a engenheira Carmen Portinho. Muito obrigado. Porque ela, além de ser a terceira engenheira, né, mulher a se formar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ela tem uma carreira também muito interessante, assim, ela funda o Departamento de Habitação Popular na prefeitura, e ali é desenvolvida toda a política habitacional dos conjuntos residenciais, exato, que ela veio a construir com o RID era chefe do Departamento de Urbanismo, ela de Habitação Popular, então urbanismo e habitação andavam juntos na cidade. É o que faz ali no legal Pedregulho. isso. Aquele prédio do Pedregulho é o prédio do projeto do RID. Exatamente, o conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes. E também o da Gávea. Da Gávea também. Aquele que foi cortado pelo túnel. Exatamente, fazem parte dessa política habitacional que a Carmen Portinho, ao estudar, ela vai para a Inglaterra no período pós-guerra, volta, cria uma série de artigos no jornal Correio da Manhã chamado Habitação Popular. Ali ela vai dizendo como que seria implementado esse programa, a importância do papel comunitário, das assistentes sociais, também a importância de ter esses conjuntos habitacionais localizados em todos os bairros da cidade, que tivessem a 15 minutos a pé ou de bicicleta do espaço de trabalho. E também que dentro desses conjuntos ela trata como as unidades de vizinhança, né, como tem pelos os CIANs, né, pela proposta da arquitetura moderna. Então, que eles tivessem a unidade mínima de habitação, mais o complemento da equipamento de saúde, equipamento educacional, mercado, recreativo. Então, a ideia era até que as crianças... A ideia é excelente, na teoria foi perfeito, e na prática? Ela conseguiu, Importante. mas ela não conseguiu implantar, né? Então, ela fez nos conjuntos habitacionais ou residenciais, mas não conseguiu êxito no projeto. A importância, né, a proposta inicial era de implementar 11 conjuntos na cidade. Desses, 2 foram construídos um pouco mais, né, assim, o Pedregulho, que é ali em Benfica, ele é o mais avançado em termos de construção, né? Não foi todo feito, mas ele avançou bastante. O da Gávea só tem o conjunto habitacional, não tem todos esses complementos. E os outros 2 são do Francisco Bolonha, o arquiteto, que é um em Paquetá, que não estava nessa lista de 11, que é uma vila. Ele tem... São casinhas casadas, né, geminadas, digamos assim, de 2 pavimentos. E tem um jardim atrás, assim. É interessante também a tipologia. Legal. A gente pode marcar uma visita, né, para ver como é que está hoje em dia. E tem um de Vila Isabel. O de Vila Isabel tinha também uma tipologia que eram os redãs, que eram vários, como é que eu vou chamar Onde isso? Vila Não, Isabel, onde era o antigo zoológico. Ah, sei. Mas só foi construído um trecho. É atrás do zoológico. É o do que é atrás do antigo zoológico, exato. do antigo zoológico. Onde é que é o antigo zoológico? Sei. Mas só foi um Paralelo pedacinho. ali aquela comunidade que está lá hoje. Está lá hoje, como Exato, foi invadido. Vocês colocaram... Esperar para poder cortar, né? Vou até beber uma aguinha. Pode falar, eu vou desligar. Mas pode continuar. Mas sobre os conjuntos residenciais, assim, a ideia era que se implementasse realmente um conjunto residencial desses, com toda esse prolongamento da casa, né? Assim, todos os serviços, equipamentos fossem oferecidos. E também uma outra proposta que a Carmen coloca é a relação com a arte.
Ela, depois também do DHP, ela acabou sendo diretora executiva do MAN, do Museu de Arte Moderna do Rio, se interessou muito por essa questão da arte, foi depois fundar a Escola de Desenho Industrial, que era a primeira da América Latina. Então, assim, ela leva a arte e a cultura também para esses conjuntos. É interessante isso, Marcelo, porque a visão de uma engenheira e de uma arquiteta são bem diferentes. Vamos dizer que o arquiteto ele se preocupa muito com o espaço, né? E o engenheiro, talvez não, eu não sei, porque a Carmen foi muito fora da curva, né? Então a visão Sim. dela era uma outra. Mas eu acho que ela visão. incorporou essa questão da arquitetura, mais do que a engenharia. Mais do que a né? engenharia, mas hoje Ela em não dia. fez isso, não? Você Acho que a Carmen tinha realmente essa relação, ela falava muito do interesse dela pela arquitetura, ela dizia, eu como engenheira me interesso pela arquitetura Sim. e pela arte, aí falava do Le Corbusier que é engenheiro, que Também. é arquiteto, desculpa, se interessa pela engenharia, então assim, realmente essa troca, acho Porque que... em determinado momento o arquiteto era engenheiro. Era engenheiro arquiteto. Aqui no Brasil a formação era arquiteto, mas a engenheiro, visão era de arquiteto. estudo é muito diferente. Sim. Não é igual. Sei, é O uma engenheiro discussão. é muito de construção. O arquiteto É muito ele pensa espaço. muito no espaço, no social, em atender a família. Não é chegar diálogo. e construir esse diálogo. Esse diálogo que o é engenheiro muito não tem. importante. O arquiteto tem. Eu acho que então temos que avançar na engenharia, isso você está me propondo. Eu acho que sim. Ou em dialogar com os arquitetos, Eu acho que dialogar. Isso é Eu importante. concordo, assim, até a própria, assim, há uma crítica a esses conjuntos residenciais da época também, né? Porque por mais que eles pensassem em reduzir o horário de trabalho, até porque a escola estava ali junto, a criança ia sozinha para a escola, não tinha automóvel que interferisse e tal, tinham questões que não estavam postas. E também, claro que tinha uma imposição dessa forma de morar. Então, assim, isso. realmente Eu hoje... acho que a moradia- Eu aprendi muito com o professor Berredo, lá da Santa Úrsula. Ele era excelente. Ele faleceu, né? Ele faleceu. Excelente professor. Ele tinha uma visão mais ou menos isso, muito, muito social. Ele não queria construir por construir. Ele queria que a família tivesse se encaixando naquela construção. É por causa do nosso déficit habitacional, que lá naquela época já era grande. Já era grande. Já era grande. Então, de alguma maneira, o cara tem uma visão social sobre isso, vale para os anos 50 e vale para hoje também. Parece que continua uma discussão atual. Mas aí você, para não perder o que não é nossa, dela, o podcast, aí fala assim, Marcela, você vai... Você estuda, você vai para onde depois? Muito boa Muito pergunta, bom. Estudou, né? eu sei tudo. Estudei bastante. Estudou. Sei tudo, não sei nada. Acho que quanto mais nós estudamos, mais a gente vê que Porque não você sabe vai fazer nada. um livro. É verdade. Exato. Sobre isso, eu estou querendo que você vá nesse caminho. Então, a partir dessa tese de doutorado que eu escolhi, além da Carmen, eu estudei a Elizabeth Denby, que ela é da Inglaterra. Ela tem um livro que chama Europe Rehoused, que vai falar sobre a situação pós-guerra e a questão habitacional na Inglaterra e compara com 2 países que ganharam a guerra, 2 que perderam e 2 neutros. Pô, legal. É super interessante e ele foi relançado há alguns anos Qual atrás. é o nome do livro? Europe Rehoused. Então, Europa... Não tem o nome... Não tem em Não tem uma português, tradução. mas o que Deve ser seria? lançado. Reabitação? uma Algo coisa assim. Mas a Elizabeth Denby é bem interessante porque ela leva toda essa discussão que estava na Europa para a Inglaterra e vai dizer aqui não tem habitação social. E, ao mesmo tempo, a Catherine Bauer, nos Estados Unidos, faz essa mesma discussão para os Estados Unidos e faz um livro chamado Modern Housing, que é casa moderna, né? Ou habitação moderna. E essas mulheres, né, Catherine Bauer nos Estados Unidos, funda o Housing Act de 47, onde é toda a aplicação da habitação social dos Estados Unidos. E a quarta mulher, é a Margaret Schütte-Lihotzky, que é a primeira arquiteta a se formar na Áustria, vai trabalhar com Adolf Loos na Áustria e depois com Ernest Mayne em Frankfurt. E desenvolve toda a política habitacional com ele em Frankfurt também. Tudo na área social. Todos na área social, todas elas. Todas elas são acusadas de comunistas porque elas trabalhavam com social, com a casa. Todas elas ficaram invisibilizadas pelas figuras masculinas que trabalharam com elas, ou seja, a própria Carmen Portinho. Hoje a gente vem fazendo um trabalho... E também pela força da mais- Constituição Civil, que de alguma maneira a Constituição Civil, eu não sei, vou fazer um depoimento, a Constituição Civil não tinha e não tem essa visão social.
Não exato. tem, não tem. Exato, eu não quero fazer temos. essa acusação, porque Não, às vezes a gente faz mas e... eu faço, não É. tem essa visão. A gente até hoje tenta, né? Eu acho que é a sua pergunta, né? E aí, para onde você foi com esses estudos? Porque realmente estudamos habitação social legal. E agora, para onde que a gente vai? E aí eu tive uma época dedicada à Prefeitura do Rio e ao Onde eu governo do conheci você. Estado, nos conhecemos lá, trabalhei na habitação, no urbanismo, na regularização fundiária, fui passando, quase que foi uma segunda escola, né? Como, enfim, trabalhei com a revisão do plano Sabe diretor. uma coisa, quando você teve um contato intelectual danado, aí você vai para a prefeitura e passa a ter um contato físico. Com a prática, né? Com a físico ali, prática. né? Como é que é? Você acha que o que você estudou dá para a gente aplicar ou tem uma dificuldade danada de fazer essas coisas na tua cabeça toda que você formulou? Dá para aplicar ou tem dificuldade? E quais são as dificuldades que Essa você pergunta é muito interessante. E hoje, né, que eu estou em outro papel, estou no Instituto dos Arquitetos, que aí eu acompanho a prefeitura de fora, né? Foi muito importante essa passagem também. Eu tive 4 anos trabalhando na prefeitura, acompanhando. E, assim, os técnicos, eles são muito capacitados. Eles têm, assim, um conhecimento também muito grande em relação à normativa, à legislação, a noção sobre a cidade. Agora, realmente, os tempos políticos de 4 anos que nós vivemos aqui, descasados, né? Porque a gente tem eleição municipal a cada 4 anos. E depois de 2 anos, presidencial e senador, e do governadores também. Então, assim, esse descasamento, né, de uma política e também a falta de uma continuidade, de uma política de Estado em termos de habitação, não avança. Porque, assim, não adianta pensar nesse período de 4 anos. Barcelona vive o mesmo problema. Por mais que eu tenha ido estudar habitação social lá, também na não Espanha, há continuidade. Também não há continuidade e é pouco perto de, assim, o muito que Barcelona e a Espanha fazem hoje, no tempo, ainda é pouco. Ou seja, você precisa de uma perenidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que é clássica que eu faço aqui para as pessoas. E assim, você acha que essa descontinuidade política é porque, vou falar dos engenheiros, porque os engenheiros não participam da questão política, se recusam a participar da discussão política, aí eu trago os arquitetos se recusam a participar de uma discussão política, e aí política partidária, de ter uma introdução dentro da Câmara dos Vereadores, para poder dali, porque ali é que formula, não tem como. É verdade, acho que a gente ainda tem um pouco de preconceito, talvez, na quantos arquitetos. Quantos arquitetos tem na Câmara dos Vereadores? Exato, a gente conhece uma. A Tainá que nem é mais, tá secretária. Exato, ela tá e engenheiro tem que é o Borelli, aquele Bonelli, que foi eleito, não foi pela engenharia, foi para um outro projeto político. O que eu estou falando, eu acho que é isso também. Eu acho que, Márcio, acho que esse é um ponto que a gente deve considerar, sim, né, da nossa atuação dentro do espaço legislativo e também do executivo, dos dois, né, assim, a gente também, arquiteto, prefeito, tivemos o Conde, né, e acabou, no Rio de Janeiro, então, assim, essa necessidade de termos pessoas, né, liderando à frente da política, defendendo a nossa profissão. A gente não tem. E juntar até também. para ter continuidade no projeto político. Porque você começa, esses projetos políticos habitacionais, eles precisam ter continuidade. Porque não adianta. Aí toda vez que a gente vai discutir, não, porque o favela bairro, não, isso parou, aí fica o espaço, um vácuo danado para alguém retomar na frente uma nova discussão política. E fala um pouquinho desse teu livro. O que vai sair pra gente... Esse ano ainda vai sair. E a proposta do livro é trazer essa contribuição das 4 mulheres que eu citei, né, da Elizabeth Demby, Catherine Bauer, Margaret Sutter-Lihotzky e Carmen Portinho. Qual foi a contribuição delas referente a essa questão da habitação, das políticas habitacionais e urbanas naquele momento e o que isso poderia influenciar para hoje ou para o futuro? Porque as discussões que elas fizeram naquele período do entre guerras e do pós-guerra ainda são atuais, porque nós ainda não conseguimos, arquitetos e engenheiros também, né, avançar nesse sentido. Então, assim, acho que ali delas, né, só uma era arquiteta, as outras 2, a dos Estados Unidos e da Inglaterra, a Catherine e a Elizabeth, elas eram, assim, estudiosas de habitação, consultoras em habitação,
e a Carmen engenheira. Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem que entender também, né? Quando a gente vai falar de habitação, não ficar presa a um profissional. Toda essa interdisciplinaridade. Vai lançar quando a o nosso gente livro? sempre fala isso. Eu já estou entrando aí. Olha Nossa, só, tô nosso participando. A gente livro. Nosso precisa de uma equipe multidisciplinar. Exato, Sempre. exato. E sobre o livro, E esse qual o ano... título do livro? É segredo. Ainda não sabe. ainda. Não, Sei, mas sei. é segredo. Ainda é um pouco Mas sai segredo. esse ano? Sai esse ano. Sai esse ano ainda. E esse ano também é o Rio Capital Mundial do Livro. Então tem um Mas qual é o motivo para objetivo sair. do livro? O objetivo é tratar essa questão da política habitacional desde o olhar das mulheres. Por que o olhar das mulheres? Qual é essa visão? O que elas fazem, né? Então, assim, elas colocam as pessoas em primeiro lugar. Que é um pouco numa conversa prévia que a gente estava falando sobre isso, né? Qual é esse olhar do arquiteto que é interessante sobre o espaço e sobre as pessoas? Elas trazem as pessoas, elas trazem essa escuta das mulheres, entender também esse papel da comunidade quando você está pensando em habitação, que é essa rede, o que vai ser necessário para que realmente as necessidades cotidianas elas funcionem. Nós vivemos a pandemia e vimos isso, né? Assim, se as nossas atividades não fossem todas ao redor daquele espaço da nossa casa, a gente não conseguia se movimentar. Então, assim, é atual Então, por isso, né? Marcela, Trazer... Na teoria parece muito fácil você jogar para esse trabalho uma equipe multidisciplinar, né? Arquitetos, engenheiros, psicólogos, todos que estão ali trabalhando. Questão legal também, né? Parte legal, jurídica. mas na prática é muito difícil isso. Por que a gente não consegue realmente avançar na prática? A gente só fica na teoria. E aí, como é que você vai identificar isso numa região, né? Aquela necessidade? Até porque Sim. a déficit habitacional dos anos 70, 50 anos depois, é o mesmo déficit habitacional. Nós continuamos com 8 milhões, 7, 8 milhões de déficit habitacional. E nós falamos também muito, vou tentar trazer as duas questões, né? Nós falamos muito do déficit habitacional, mas a gente também tem as necessidades habitacionais, que aí a inadequação, que hoje a gente tem a política de ATIS, Assessoria e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Isso. Essa lei de ATIS, ela permitiria essa interdisciplinaridade, porque os arquitetos vão trabalhar com relação a espaços, com relação à construção, mas os engenheiros são fundamentais, a questão de elétrica, de estrutura. O jurídico é importante também, em função da regularização fundiária. Aí vai trazer assistência social também importante. Sim. Ou seja, essa interdisciplinaridade, ela se faz mais necessária do que nunca. Então, assim, realmente, acho que cabe a nós, né? Assim como nós estamos aqui, né, hoje discutindo o papo de engenharia, mas é um papo que também envolve a arquitetura, tanto que eu estou aqui. O que a gente tem hoje de associações de engenheiros e arquitetos? Tem uma associação, a ABEA, que hoje está lá a nossa colega Yara Nagli, que é engenheira. A ABEA foi fundada pela Carmen Portinho. Sim. Ela e mais 10 mulheres, ou ela entre 10. Só para a gente ver para onde eu vou a nossa conversa. Você é contra ou a favor do Minha Casa Minha Vida? Nossa, que difícil essa pergunta, né? Mas, assim, eu acho que é importante o seguinte, entender que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa, não é uma política nacional. Foi uma opção naquele momento, né, de não se fazer uma política e de se construir um programa. E aí o programa escolhido foi o Minha Casa Minha Vida, ele é muito importante. Na minha tese, quando você fala aí o livro, né, o que você traz, eu coloco essa abordagem, porque no período entre guerras e no pós-guerra a gente viveu um pouco isso, um momento em que se formulou as políticas habitacionais com qualidade, com vários conceitos e depois uma implementação em massa. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida, ele surge depois de um período muito longo sem atuação na área de habitação. Porque e ele teve que vir com a quantidade, né? Nossas, né? Quando a gente acabou lá atrás, o Banco Nacional da Habitação, que com todos os erros que ele pudesse ter o banco, ele tinha uma política habitacional e tinha uma política de saneamento. Até eu discuti isso. Tinha, mas assim, aí eu sou bastante crítica, tanto a ação do BNH como do Minha Casa Minha Vida, em relação a isso, assim, que os dois trabalharam muito em relação à quantidade. E o nosso papel hoje, como a gente está aqui hoje implementando de novo o programa, é de trazer maior qualidade. Aí, o que tem de bacana no Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida Entidade. O que é uma proposta que é daqui, né? Que é trabalhar com a autogestão, que é trabalhar com as cooperativas, né? A gente não tem cooperativas aqui no Rio de Janeiro, mas tem a autogestão. Então, é uma proposta dentro do Minha Casa Minha Vida de trabalhar com as famílias de 0 a 3.
que eu defendo, né? Que é o que a gente tem que eu trabalhar, defendo o né? tempo Assim, todo. eu acho que é esse o ponto. Então, assim, a gente tem hoje dois apenas implementados, né? Que é o Manuel Congo aqui na Cinelândia, no centro, e o Grupo Esperança, que fica lá na colônia Juliano Moreira. Esses dois foram objeto do Minha Casa Minha Vida Entidades e foram muito bem resolvidos. Agora, tem uma nova leva, aí acho que agora vai ter Vitor Janotti, que é uma ocupação, Mãe Bernadette, não sei se tem algumas outras, mas acho que esse é um ponto que a gente deve tratar, assim, né? De como colaborar como entidade ou como engenheiros e arquitetos para produção de ATIS, que é assistência técnica, exatamente para poder assessorar. Agora o prefeito está dizendo que vai construir na Visconde de Niterói. Sim, Construir são 400 apartamentos. Sim, ali na Visconde de Niterói, no pé da Mangueira. Ali já tem há muitos anos também, que eram contratos do Minha Casa Minha Vida anterior, acho que quando teve o período do Temer, aí teve né, assim, acho que incidiu o contrato, alguma coisa assim, e agora está sendo retomado e o prefeito anunciou que vai construir, tomara que sim. Você sabe que tinha uma Estamos discussão? aguardando. Mas aquela área ali é muito boa. Aquela área é grande. excelente, na realidade tem realmente uma área destinada à habitação de interesse social muito grande, que é toda a franja ali da Mangueira. Toda a Visconde de Niterói, ela tem projetos já tem o projeto, Já inclusive. tem implantado lá o projeto. Tem os projetos, tem os terrenos, já foram desafetados para habitação de interesse social, então realmente agora é investir e construir. Mas eles não vão remanejar as pessoas que estão lá em cima para cá, não, né? Eu não sei. Não, porque na quem verdade, essa sei. coisa de favelas e comunidade, por exemplo, Marcelo, não sei se conhece, mas há grandes conjuntos habitacionais com êxito. A Vila Kennedy é um conjunto habitacional com êxito. Não teve problema. Você tem água, esgoto, luz. Mas tal. o problema foi exatamente o deslocamento das Isso famílias. aqui né? essa é a questão. Porque na hora que você cria esse tipo de estrutura, tem que virar um bairro. Ele tem que virar um bairro. Ele não pode ser só pessoas que vão para lá. Por isso que é Ele tem importante que virar um bairro. voltar na Carmen Portinho, Voltar na porque ela não botava só habitação. Ela propõe todo um programa ali que inclui a educação, a saúde, Sim. o mercado, o lazer, tudo junto. Mas, assim, o que é importante ali na Visconde de Niterói, já que está ali perto da Mangueira, se tiver alguma realocação, que sejam pessoas que moram ali, que sejam realocadas naquele local. Com certeza, há terrenos. Mas o que a gente tem é realmente uma lista de espera muito grande. Eu entendo que provavelmente são essas pessoas que Déficit devem habitacional ser nosso é incluídas. grande, no Rio de Janeiro, chuta por volta de 400 mil, 300 mil. É o déficit habitacional. E se você juntar que esse déficit habitacional, ele está muito ligado à questão do 0 a 3, muito ligado à questão do 0 a 3. Agora, uma questão que vocês trouxeram, que 0 é a 3 muito salário mínimo, importante, né? É como participar essas pessoas que irão morar nesses espaços dessa construção. Que aí é o nosso papel também, como arquitetos e engenheiros, né? Como participar as pessoas dessa questão que é o nosso papel, a questão técnica, Mas né? é muito difícil isso. Porque essa questão social... É o que a vai gente tem que aprender ainda Você também, vai né? abrigar uma pessoa ali, vai trabalhar com um grupo, tem 2, 3 pessoas dentro da família, outros têm 5, outros têm mais, outros têm menos. Às vezes você não pode... é por isso que a favela não pode ir mais, porque você não pode escolar a favela, porque naquela localidade não tem só uma família. No entorno ali, você começa com pai e mãe, depois você vai. Aquele só vai. Ou pra cima. Ou pra cima, ou pro lado, ou pra trás. E você forma uma comunidade dentro da comunidade. É a rede, né? A rede daquela família, aquela rede familiar. Rede ali não dá. Que quando você tira de um espaço Não pode, aberto você para quebra a um estrutura. apartamento, realmente Claro, você porque quebra. na verdade, quando você. As crianças são todas quem toma conta, é um determinado núcleo daquele grupo que toma conta das crianças. Mas por isso o Minha Casa Minha Vida Entidade, que vai trabalhar com a autogestão, é interessante, porque já tem um grupo organizado, uma comunidade que se organizou, que realmente já identificou os grupos familiares que existem ali, as relações, e eles também têm um limite ali de pessoas que irão morar naquela área. Então, assim, é uma proposta muito bacana, né? Quando você está trabalhando com os movimentos de moradia. Minha Casa Minha Vida Identidade, eu tentei entrar pelo Sindicato de Engenharia da Identidade, mas é complexo. É complexo. Você criar o arcabouço para você poder fazer
quase que você tem que se ligar a uma empresa de construção civil para poder fazer. Tem um problemaço nisso. Eu não consegui. Tem que estudar melhor essas alternativas. A ideia é boa, a ideia é boa. Número de pavimentos o quê? No máximo 5 ali, 4, 5? Na Visconde de Niterói, não sei, não lembro. Normalmente 4, 5. Se for fazer 0 a 3, Não 4, 5. Mas eu acho que tem. Agora, Marcela, pra gente não... Porque a gente vai conversando e o tempo vai passando. Mas me diz uma coisa só. Como é que aí você uma técnica, né, você se especializou pra caramba. Por favor, aqui É muito estudiosa. Muito estudiosa. Você se especializou. Nossa, porque tá só... E a eu não conhecia você com essa profundidade, com esses detalhes. Me diz uma coisa, como é que você vai agora defender os interesses dos arquitetos através do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que, diga-se de passagem, é uma defesa dos arquitetos há muitos anos. Sim, eu conheci vários presidentes do IAB, o IAB sempre teve um comportamento de defesa da arquitetura, dos arquitetos, e valorização da arquitetura. Como é que você dá esse salto na sua vida de uma pessoa técnica, estudiosa e tal, e agora vai representar uma categoria? Como é que faz isso? Ou uma categoria, ou uma profissão? Sim. E é muito antiga, né? O Instituto tem 104 anos. É criado junto com o Clube de Engenharia. Em 1921. É a entidade mais antiga de arquitetura. Em 1921 é criado aqui, no Rio de Janeiro, o Instituto de Arquitetos do Brasil. Depois, assim, quando surge o Distrito Federal, em Brasília, que sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, que aí tem a separação e aí o Rio de Janeiro, o departamento do Rio de Janeiro. O IAB tem no Brasil todo. Exato, tem departamentos em quase todos os estados do Brasil, os que não tem. Muito respeitado. Acho que até uma questão importante de colocar, né? Assim, onde a gente tem maior dificuldade de atuação e de defesa dos arquitetos é na região norte. Então, hoje há uma defesa pelo Instituto de Arquitetos do Brasil de retomar, de reativar os departamentos que estão desativados. Agora também com a COP, por exemplo, Belém do Pará vai ser reativado. Então, outros departamentos no norte do Brasil estão sendo reativados. Mas essa é uma questão interessante. Como é que sai, né, de toda essa construção e vem aqui para o Instituto de Arquitetos? Como é que você cai no Instituto de Arquitetos como presidente? Eu me aproximei do IAB, do Instituto de Arquitetos, ainda estudante. Existe uma premiação para estudantes, chama hoje Arquitetas e Arquitetos do Amanhã. Na época eu participei, com o meu trabalho final de graduação, ganhei, fui contemplada com prêmio. E eu assistia muito, assim, as discussões. Continua até hoje isso? Continua até hoje. A gente é interessante até falar para os jovens que estão assistindo. Claro, convidar. Que estão estudando, né, participar do IAB. Com certeza, assim, é um convite aos jovens que participem. Existe essa premiação, ela é anual. Esse ano a gente deve estar na 43, 44. 44ª premiação. O tema é livre? São 5 temas. São 5 temas. Tem área de urbanismo, tem área de arquitetura, tem área de habitação. Mas aí eu queria saber primeiro como é que você foi cair. Vamos lá, voltando. Que você não era um ativista, era? O ativista da arquitetura? Eu não era. Eu nunca vi você com esse viés. Mas interessante, interessante. O que aconteceu durante, né, a minha formação como arquiteta? Então, me interessei pelo tema da habitação social. Acho que esse foi meu vínculo. E aí, eu fui estudar realmente, quando eu falei, né? Vim para estudar a favela Santa Marta, o Pouso. Aí me aproximei muito da prefeitura para entender quais eram esses programas, essas políticas habitacionais. E o IAB sempre esteve ali correndo em paralelo. Eu participei do Morar Carioca, do concurso, ganhei o concurso na época, montamos uma equipe, ganhamos o concurso, uma das 40 escritórios, né, que ganharam o concurso, mas infelizmente, o Morar Carioca não foi para frente. Como falta de... Exato, né? A gente teve o Favela Bairro, que foi um excelente programa, que hoje enfim, né, ele serviu de exemplo para a América Latina, para Medellín, enfim, para outros lugares, para a Colômbia como um todo. Mas depois, com o tempo, né, teve o Morar Carioca, foi um grande concurso realizado pelo IAB com a prefeitura, mas aquela proposta realmente de urbanizar todas as favelas do Rio de Janeiro, ela não aconteceu. Aí hoje estamos aqui com um plano de habitação, né? A gente está lá acompanhando o plano municipal de habitação, que eu espero que finalmente saia do papel e realmente aconteça. Aí você cai lá, você vira diretora lá? Fui participando aos poucos, né? Ganhei o concurso, ganhei o prêmio, participei do concurso Morar Carioca, sempre me aproximando do IAB, era conselheira uma época na área de habitação, fazia parte da comissão de habitação. Fui convidada para ser conselheira estadual do CAL, na segunda gestão, acho que do CAL. Mas essa relação IAB e CAL,
Como é que é? Então, foi Olha que nós estamos no IAB aí, depois vai passar. mas teve essa relação. O IAB ele é uma entidade centenária, né? Existe há 104 anos e qual é o papel? É a defesa dos arquitetos, é trazer a arquitetura de qualidade, defende concurso público de arquitetura desde o início da sua fundação. Essa questão da premiação é a divulgação realmente da arquitetura, é muito importante. E aí a arquitetura fazia parte do CREA, né? Éramos todos juntos, né? Engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim. E em 2010 existe essa separação e a criação do CAL, que foi uma criação pelas entidades, né? Pelas entidades irmãs. Uma criação do ADF, o IAB defendia. O IAB defendeu a criação de um conselho de arquitetura. Para poder os arquitetos ser mais ouvidos. Porque no Exato. CREA era um absurdo, né? Até pela proproporção, né? De engenheiros e arquitetos. Foi bom isso para vocês? Olha, existem correntes dos dois lados. Exato, é como Minha Casa Minha Vida. É Minha Casa Minha Vida. Existem prós e contras. Assim, não, assim, claro que é importante ter uma entidade de arquitetura e urbanismo e é essencial essa entidade. É uma lei, né? Ela é criada por lei. Então, é uma legislação que deve ser seguida, é uma autarquia federal. Agora, tem algumas questões que existiam no CREA que hoje não existem. Por exemplo, o repasse para as entidades. Isso foi cortado quando fizeram a lei do CAL. Isso é um problema hoje. Porque vocês, na engenharia, as entidades recebem RLT. Essa é uma defesa nossa. Que eu pelo menos de Barata e outras pessoas, defendemos que a entidade seja montada em cima de associações. O CAL foi montado em cima do profissional. Sim, mas está certo. É uma coisa outra coisa, né? Assim, o CAL ele é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele vai fiscalizar a profissão, também vai defender eticamente o profissional, né? Assim, defesa ética, defesa da fiscalização. Mas eu sinto um pouco de falta hoje, em função de como foi montada essa legislação, desse apoio financeiro realmente das entidades. A gente tem um colegiado de entidades de arquitetura, né, que hoje fazem parte. O Instituto de Arquitetos, a ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a ASBEA, que é dos escritórios de arquitetura, a FENEA, que aqui é o SARG, no Sindicato dos Arquitetos. Desculpa, FENEA não, é FNA, a FENEA dos estudantes. A BEA, ASBEA... Acho que são 5 ou 6, São 4 ou 5? São 5, vamos lá. IAB, Instituto dos Arquitetos. FNA, que é o SARG, Sindicato dos Arquitetos. A ASBEA, Associação dos Escritórios de Arquitetura. E a ABEA, a Associação de Ensino. E a FENEA tem uma participação sem voto, que é a Federação dos Estudantes de Arquitetura. Então, essas entidades, elas fazem parte desse colegiado. Esse colegiado está junto ao CAL para poder exatamente ter essa integração entre as entidades, mas tem essa questão, acho que economicamente, a sustentabilidade dessas entidades, ela tem que ser revista, reavaliada, né? Hoje, como é que a gente, enfim, né? Como é que funciona mesmo, né? Financeiramente, como é que o Instituto dos Arquitetos. Sobrevive, né? Como é que sobrevive? Sobrevive de associados. Associados, que é uma associação, é pequeno esse valor de associação. E também de editais, de fomento, de concursos de arquitetura, enfim, né? É o que traz aquela sustentabilidade. O nosso presidente do CAL, Sidney Menezes, diz o seguinte, que nós temos 26 mil arquitetos aqui no Rio de Janeiro. Eu achei esse número muito baixo. E 220 mil no Brasil, acho que é assim, né? É um número muito baixo. Eu não sei se você tem contato com a escola de arquitetura. Tem, de alguma maneira? Temos sim. A gente tem no IAB, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, do IAB, né? Nós temos a sede, que é aqui na Rua do Pinheiro 10, 2 de dezembro. A sede do IAB é um espaço que, assim, era a casa de máquinas do bonde. É um espaço que foi cedido pelo governo Brizola em 86. E desde então esse contrato ele não foi renovado. Ele é um contrato que vem a cada governo sendo, assim, renovado, mas sem né, assim... Mas não é um problema, porque a CAERJ também tem o mesmo problema. Exato, mesmo problema da CAERJ, mas está lá a CTC em cima da gente, a CAERJ está com 90 anos lá. E nós estamos há 40 anos no IAB. Mas aquela sede, o que é a sede do IAB do Rio de Janeiro hoje, né? É um espaço de discussão de cidade. Nós recebemos todas as entidades ali. Os estudantes estão sempre presentes. As escolas de arquitetura, você falou, tem contato com as escolas de arquitetura? Muito. Então, assim,
A gente tem a premiação anual dos estudantes e a premiação anual de arquitetos também. Então, isso é um momento, né? Em dezembro, sempre tem essa. A premiação dos arquitetos existe desde 63. A gente está na 63ª ou 64ª muito tempo. edição. Então, assim, é a premiação também mais antiga de arquitetura que a gente tem. Então, assim, é um espaço realmente Você que tem a o mandato gente... Até o fim do ano. esse ano. Esse ano. Mas Como- pode renovar, não? Pode. Pode. Como presidente do Departamento do Rio de Janeiro, meu mandato termina em dezembro. A gente tem uma renovação em outubro, tem já uma proposta de renovação. E como vice-presidente da região sudeste de IAB, que é no nível nacional, ainda tem mais um ano. Mas o que o IAB tem feito? Assim, Sim, o que a Fala gente pouco tem do IAB, discutido? Acho que é importante colocar essa Isso. questão. Nós Que é para tivemos um trazer os papel... arquitetos mais para perto. Nós tivemos um papel muito importante na discussão do plano diretor, na revisão do plano. Nós fizemos uma análise desse plano diretor, da revisão, acompanhamos as audiências públicas, lutamos ali pela normativa e pela legislação, e agora a luta é para que se faça cumprir o plano diretor. O que a gente tem visto, até eu acho que essa é uma relação muito grande entre engenheiros e arquitetos, é que a gente tem essa lei maior do plano diretor e uma porção de leis que vão sendo colocadas e que ferem aquela lei que a gente acabou de votar, por mais que tenhamos questões também, né, que fomos atendidos e outras não. A gente tem que lutar agora pela regulamentação daquela legislação. Então, o papel do IAB é muito de encontro aos arquitetos e a essa sociedade, ou seja, da gente entender o que é a cidade, de levar essa ideia de cidade para a sociedade. A gente tem feito um trabalho muito bacana também, que foi feito no ano passado, com as associações de moradores locais, que era do Catete, com também o Museu da República, com o IFAM e com a universidade, a UFRJ, fizemos um curso de extensão tratando a questão do patrimônio ali do entorno do IAB. Então, ia pelo Flamengo, Catete, subia ali a Tavares Bastos. Tentativa de fazer uma coisa social, trazer a população Trazer a população do entorno para exato, entender. e os estudantes para conhecerem Sim. também, oferecerem essa proposta para a sociedade. Então, assim, tem uma série de questões que são discutidas ali. Também, agora, a discussão das emergências climáticas, a gente tem essa pauta. Tem uma novidade também que, assim, durante muitos anos a pauta da arquitetura de interiores cabia à Associação dos Escritórios de Arquitetura, né? A ASBEA tratava muito, mas o IAB e o CAU não. Então, a gente está nesse ano na 3ª edição do Salão Rio de Interiores. Nas 2 primeiras edições, nós contamos com 3.000 arquitetos. Então, assim, o que é o Salão Rio de Interiores? A gente trata exatamente a arquitetura de interiores, que 62% dos arquitetos trabalham nesse setor. Então, é também uma tentativa do IAB se renovar e trazer esse tema. Só que, assim, a gente diz, não discutiu o tema. Porém, desde a primeira premiação, o tema da arquitetura de interiores é premiado no IAB. Então, assim, existe a discussão. Só que o IAB é isso, ele é amplo, tem várias frentes. E como que a gente faz esse convite, né? Assim, a gente convida os associados a estarem presentes. Na realidade, a sociedade como um todo está presente. Nós temos as comissões, comissão que trata dos assuntos urbanos, trata de arquitetura, tá se falando agora de inteligência artificial na comissão de Você arquitetura. falou sobre transporte outro dia, né? Também sobre transporte, tem a questão urbana, tem a questão da habitação, patrimônio, paisagem. É grande, lá. O leque de coisas que discute no IAB é muito grande. Ensino e formação e também a ética profissional. Então, a gente tem essas comissões. Tem também um programa de educação continuada, que é o IAB Compartilha, que é muito bacana também. A gente está... Um dos temas que está sendo discutido é a questão do plano diretor. São 2 técnicas da prefeitura que estão oferecendo esse curso. Tem outros cursos de inteligência artificial, tem curso de patrimônio, tem uma série. É muito legal isso. Tem um curso também que é bem bacana, que é em uma aldeia, Pataxó, em Paraty, que é com o Igor, que foi presidente do IAB também. Então, assim, tem uma série de possibilidades, né, de aproximação com o IAB. E a gente convida também para que as pessoas estejam ali, ocupem o espaço. Essa E relação são cursos pagos? Esses cursos são São pagos? seminários? Os cursos, tem alguns que são pagos, do IAB Compartilha, e a gente tinha no CAU, inclusive, uma proposta que chamava Edital Vera Razan. E ele vai ser lançado provavelmente esse ano de novo. E esse edital ele permitia que o CAU subsidiasse as entidades exatamente para que os cursos foram oferecidos gratuitamente. Ou seja, paga o profissional, né, paga a entidade para oferecer aquele curso, o professor é pago, mas aí já tem a garantia das vagas. E aí oferece as vagas gratuitamente. Mas você chegou a mexer na questão financeira do CAU,
que o CAL... Não, financeiro. Não, mexer na discussão, não é do CAL, mexer na discussão da distribuição financeira, da ajuda, da colaboração do CAL. O Sidney, eu acho que é uma pessoa criativa, uma pessoa inteligente, ele aporta algum tipo, temos dificuldade nisso em aportar recursos para essas entidades, principalmente o IAB no Rio de Janeiro? Então, acho que a maneira que existe hoje de aporte para as entidades, existe um valor específico que é destinado a esse colegiado de entidades, hoje o valor é de R$70 mil. Não sei se tem que falar isso, se tem que cortar isso, mas enfim. Existe um valor que é destinado a essas 5 entidades anual, ele é baixo para essas atividades. E existem os editais. Os editais são abertos, na realidade, para todas as OS6, né? Então, assim, a gente entra em disputa de edital junto com outras entidades. Uma outra coisa, o IAB tem representado, porque o IAB representava no Conselho Político Urbano, no Conselho Meio Ambiente. Tem algumas representações ainda na Prefeitura? A Prefeitura acabou com o Conselho Político Urbano. Então, pois é, isso é até um bom tema também, né? O Conselho Municipal de Política Urbana, o CONPUR, ele não tem se reunido. Nós participamos da Conferência Municipal das Cidades e lá os movimentos de moradia lá decidiram não votar pela eleição do Conselho do CONPUR, que seria votado ali. Então agora a gente está numa situação que, assim, como é que agora a gente faz valer o CONPUR? Convoca o CONPUR existente, o Conselho, na sua formação que a gente tinha, como é que cria de novo ou como é que vota? Então, essa é uma questão, né? Márcio e eu participávamos muito do CONPUR, então, assim, é necessário voltar a reunir o CONPUR, porque ali eram discutidas todas as legislações antes de serem levadas à Câmara. Então, assim, é importante esse espaço. E também tem a questão do plano diretor dentro do Conselho Político Urbano. Exato, de monitoramento e acompanhamento do plano diretor, né? Então, acho que essa é uma questão realmente... parado com o prefeito? Parou. Acho que o prefeito não reconvocou o CONPUR. Agora, enfim, né, eu faço parte do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Direito Social, que está tocando o plano de habitação. Vamos acompanhar. Teve no Teatro Ipanema e agora CERJ. Teve na CERJ um seminário. Isso, e está tendo agora seminários em vários... Nas áreas de planejamento. Nas áreas de planejamento. A primeira, agora, dia 26, eu pretendo ir lá em Jacarepaguá. Exatamente. E o IAB se colocou exatamente à disposição, e na realidade a gente vai organizar algum seminário também para discutir os temas da habitação. E outro tema também que a gente está discutindo agora é essa questão do patrimônio. Hoje teve uma audiência pública sobre os imóveis no centro. Porque ela é uma especialista em patrimônio também. Tem uma discussão sobre patrimônio. E patrimônio está em voga, né? Esses prédios caindo na cabeça de todo mundo, né? Toda hora. Como é um tema recorrente, né? Mas como é que formula essa questão de discussão de patrimônio? Que tem serviço de patrimônio da União, tem IFAM, tem todos, né? Na realidade, assim, o governo do estado se aproximou ao IAB, colocando que são 3.900 imóveis ociosos ou imóveis do estado que precisam ser analisados, né? Porque, assim, eles estão fazendo lá o levantamento deles, mas e aí, qual a destinação? Eles chegaram a ter um diálogo com o IAB, mas depois também não teve continuidade. O prefeito também chamou o IAB para conversar, para entender se existia alguma possibilidade de aproximar, por exemplo, se ele refizer o PROAPAC, que é esse programa que a prefeitura ela oferece um recurso específico para cada reforma de imóvel, mas não ao proprietário, ao arquiteto ou ao pequeno construtor. A gente falou das construtoras, né? Ao pequeno construtor. Então, se o IAB poderia fazer esse chamamento de arquitetos, a aproximação dos arquitetos com essa proposta. Com certeza podemos, mas também ainda não tivemos um segundo diálogo. Não dá continuidade, porque na verdade caiu, matou, e aí vai cair outro e outros caindo. E toda hora tem uma discussão. Não, o IAB tem essa discussão, o Patrimônio Histórico tem essa discussão, o IFAM tem essa discussão acho que a gente de prédios que precisam ser... Talvez o que a gente possa fazer realmente é juntar todos esses interessados numa pauta única, né? Acho que IAB pode ser esse espaço, digamos assim, neutro, né? De discussão e trazer todos esses... Tem que trazer CREA, exato. Tem que trazer todo mundo para essa discussão. Trazer todo mundo para criar uma... Porque a gente teve muitos programas para o centro. A gente teve o Porto Maravilha, que tinha lá a proposta de 10 mil unidades habitacionais que não foi implementado.
teve o Master Plan do BNDES, teve o Reviver Centro 1 e 2, agora tem o Reviver Centro 3, que está sendo reformulado, inclusive, para o Reviver Centro 3. O plano diretor tem que entrar. Tem tanto assunto que a gente vai ter que fazer uma segunda. muita Mas deixa eu te coisa. falar, essa questão, principalmente a questão do Porto Maravilha, eu acho que é interessante essa questão que você passa lá, em número, que a gente verifica de construção lá. Sim. Isso é o quê? Boom imobiliário? É isso mesmo? Ali para o lado? Tem Tem recursos muitas financeiros? construções, né? Tem umas 30, 40 acho que tem a ver com o Porto, né? Hoje a CCPAR, a companhia de parcerias, tem um investimento imobiliário naquela área, assim, acho que a habitação tem sido um dos temas, mas a habitação de mercado. A gente também tem que trabalhar para que tenha um leque de possibilidades, e não só, eu defendo a moradia em primeiro lugar, mas para que haja moradia tem que ter mercado. Tem que ter escola, tem que ter infraestrutura, tem que ter área de A casa do lazer. Minha Casa o problema do Minha Casa e qualquer outra é que você precisa construir um bairro. Você não dá para construir, botar pessoas lá, que aí fica parecendo aquele lá de Sepetiba que era depósito de gente. O cara pegava um montão de gente, joga em Sepetiba e se vira aí, Exato, campeão. que hoje a gente vê o prefeito mesmo dando esse discurso, né? De que no passado ele colocou realmente lá em Santa Cruz e tal, e tinha o transporte, mas era o BRT, né? Que chega, mas e aí? Não tinha nenhuma condição de bairro. Então é essa a questão, né? O centro da cidade é um espaço que já tem infraestrutura, tem transporte, pode ser equipado com as necessidades cotidianas, uma padaria necessária, você não pode botar um monte de gente morando ali sem ter padaria, mercado. E tinha uma discussão, você sabe, eu conversei com Marcela, tivemos debates não, mas passamos muito tempo no Conselho Político Urbano. Teve uma época que o pessoal eu não sei se do urbanismo ou da habitação, descobriram 12 terrenos no centro da cidade em que podia ter Sim, verdade. interesse social. Verdade, tinha já um levantamento. A gente também não vê esses levantamentos, né? Do que realmente tem de imóveis vazios no centro. Acho que essa é uma questão que a gente teria que abrir realmente para debate tanto do município como do Estado, da União, melhor, né? aprofundar Entender. melhor, entender que universo é esse e qual a destinação. Porque é isso, o que pode ser para habitação social, o que pode ser para questão cultural, o que pode ser para mercado, o que pode ser, enfim, né? Entender Você sabe que esse mix que é necessário. Eu tenho uma briga teórica com as Forças Armadas. Ainda bem que nós estamos na democracia, eu posso falar isso. Porque o maior latifundiário de terreno no Rio de Janeiro são as Forças Armadas, cara. As Forças Armadas têm terrenos imensos, que não usa para nada. Isso é para nada. Você tem um quartel no meio do monte, nada. Inclusive, com maior contradição, o Rio de Janeiro, eu não conheço os outros estados assim com profundidade, mas o Rio de Janeiro tem até o bairro para militar, que é a Vila Militar. Quer dizer, até isso, os caras tem terreno aqui na Avenida Brasil abandonado, que o Exército abandona, a Aeronáutica abandona, porque não tem como sustentar. Que também poderiam estar nesse levantamento e a gente entende. Eu acho que, assim, esse é o ponto. Como Falta que a gente, comunicação. como que a gente Falta organiza troca de interdisciplinaridade. interesse, tudo isso. Claro, e aí a gente reclama que tem muita favela, que tem muita gente na rua, situação de rua, tem muita... E a Mas gente quais são as soluções, né? Exatamente. O Quais são as diagnóstico tem uma soluções? opção. Solução tem que vir do governo. Aí não tem jeito. Vão para a Câmara dos Mas aí Vereadores discutir lá. Cabe à sociedade civil, por exemplo, Favela Bairro. O que foi? Foi uma grande discussão, e a B estava ali junto, né, nessa discussão. E aí se levou ao poder público para que se tomasse uma atitude. Não, olha, do jeito que está não dá, e a gente quer que aquelas famílias permaneçam nos locais de moradia. Aí veio a urbanização das favelas através de Favela Bairro. Então, assim, acho que é isso, assim, nesse momento ainda falta essa organização de toda a sociedade civil. Você sabe que eu defendo habitação e educação como primordial. Porque aqueles que defendem que ir na Ladeira do Tabajara e matar 5 todo dia, isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Entendeu? Ou você trata a questão de educação e habitação com decência no município, principalmente, senão vai ser o caos. Não tem como você produzir. Mas envolve muita coisa. Mas não tem jeito. Nós estamos produzindo violência com violência. Então, aí que está o papel da arquitetura, né? Que é trazendo exatamente as calçadas confortáveis, iluminação,
Acessibilidade, é arquitetura fundamental. sozinho não vai conseguir. São equipes que um time multidisciplinar que vão ter que tomar conta. É uma disso questão aí. de governança. E De também uma governança. questão que a gente tinha que trabalhar, que a gente não trabalha. A gente fala muito do município do Rio, mas é a questão da região metropolitana. Também é um outro problema. Que é outra questão que a gente É. deveria também fortalecer. Para que realmente os municípios vizinhos possam Se interagir. interagir. Isso aí. A gente tem um plano diretor, ele pode ter um alcance maior, né? Doutora Marcela dá uma Não aula sei, aqui. doutora, professora? Doutorada. Ele perguntou, mas eu não respondi sobre professora. Já dei aula também. deu? Hoje eu dou aula numa universidade no México, Ah, no México. chama ESARC, como professora E, como, convidada. e a escola de arquitetura, como é que está aqui no Brasil? Nós estamos produzindo arquitetos, as Sim. meninas estão querendo mais arquitetos, estão produzindo as Tem escolas... mais mulheres hoje do que homens, essa é uma questão, né? Tem muito mais mulheres na arquitetura do que homens, a profissão E a realmente... qualidade é boa das escolas de arquitetura? A qualidade é boa. Poderia ser melhor, mas é boa. É boa, é mas boa. os arquitetos não deixam ter EAD. Os arquitetos são radicalmente contra... Não, eu também. Eles são realmente... Eu também. Eu acho que não tem ensino como à ser. distância para arquitetura, a questão é o projeto. É. Então, assim, para você entender, é um curso totalmente interdisciplinar. Eu, pelo menos, onde eu estudei, na PUC, eu tinha matérias de projeto que tinham 4, 5 professores. Tinha um professor de estrutura que era engenheiro, tinha um professor arquiteto que era da área mais do paisagismo, outro da área do Fora a espaço. interação de turma, que é altamente interessante. Também a troca. A troca... São pessoas que lidam com pessoas. Se você não tiver a troca presencial, Isso aí, realmente, é né? verdade. Assim, a Você sociedade... conhece o Aracaque, não? Aracaque, ela teve reunião da turma dele de engenharia agora. Ele falou que ainda tem muita gente. O Aracaque não é nada sério. Já tá, tem mais de 60 anos de formado. Ainda tem almoço da turma de engenharia dele. Olha que bacana. Que bacana. Isso é importante. Aracaque foi presidente Nós estamos aqui já na reta final, passar muito rápido, né? Você viu como ela é rápida? Eu não sei não. A gente queria ficar mais aqui. Espero que você possa trazer o livro aqui lá Vou no final do ano. vou trazer. Né? Elas deixam de ser coadjuvantes para serem protagonistas na arquitetura. São 4 mulheres que foram muito importantes. Isso. Até o fim do ano eu tô aqui de volta para lançar o livro. Isso, vou fazer de novo. Né? Vou de novo sempre. E considerações finais para aquela turma. Vamos pensar naquele que está se estudando, né? Que está estudando ainda, aqueles alunos. Que querem ir para o IAB. O que pode esperar da arquitetura e como se filiar ao IAB, CAL, enfim. Até o Luiz fez uma pergunta, né? Se eu dei aula. Uma coisa que eu gosto muito de participar, e eu recebo muitos convites e participo muito, é o momento final, que é o trabalho final de graduação. Participo muito de bancas de graduação de arquitetura. E aí, sim, eu posso dizer que a qualidade de ensino de arquitetura e urbanismo ela é de excelência. Mas o arquiteto urbanista, ele não se forma quando termina a faculdade. E aí eu acho que entra o papel do Instituto de Arquitetos, das entidades, das autarquias, de dar esse apoio e essa continuação da formação de arquiteto, né? Em Barcelona, você é arquiteto jovem até os 45 anos. Então, assim, Legal. acho que essa formação, ela é continuada. Então, eu convido realmente a todos os arquitetos jovens, estudantes, a conhecerem o IAB, quem não conhece, participar. Temos muitas discussões, temos lá o Dia dos Estudantes também com o pessoal da FENEA, tem a premiação de arquitetas e arquitetos do amanhã, no final do ano, tem um trabalho de voluntariado, a gente está sempre abrindo chamadas de voluntariado para o que a gente tem feito de atividades no IAB. E eu convido a todas e todos para conhecerem o IAB fisicamente, conhecer nossas propostas através do Instagram, do Facebook, do site. E também participar das outras entidades de arquitetura, né? A gente falou aqui da ABEA, que é a Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos, é a única feminina, né, que a gente tem, a única associação feminina. Tem a SAERD, que também junta arquitetos e engenheiros que são servidores. E tem as demais, né, que são entidades irmãs, né, digamos assim, né, primas, Sim, já que somos arquitetos e engenheiros, Eu primas. muito obrigado, eu convidei ela lá. Só que o nosso convite aqui é porque é muito tempo. Eu convidei ela um mês atrás. Que bom. Então, né, um mês até, porque as pessoas às vezes não têm agenda, né? E eu queria agradecer a Marcela Abla. Eu
milito com os arquitetos há algum tempo no Conselho Político Urbano, no Conselho de Meio Ambiente, no Conselho de Habitação e tal. E os arquitetos eu tenho que reconhecer, são extremamente preparados para poder fazer essa discussão de cidade. São extremamente preparados para fazer isso. Eu acho que isso está no DNA do arquiteto. Ainda sabe? bem. Não, e a gente tem que levar os engenheiros para participar, porque isso está no DNA. Está no DNA dos arquitetos discutir essa questão de cidade, de habitação. Os arquitetos, tem vários arquitetos que percorrem o mundo, observando as cidades do mundo. E tem, se você participar desses, como eu participo desses conselhos e tal, você fica você falou uma questão do EAD, né, do ensino à distância de arquitetura. Acho que essa questão, experimentar a cidade. Então, o curso de arquitetura ele vai sempre te levar para o território, para pisar no chão, conhecer a cidade, conhecer as favelas do Rio, conhecer a realidade das pessoas. Precisa Precisa do tato, respirar, olhar, essa troca. A troca também. A comunicação é muito importante, tem negócio né? da inspiração e aspirar. E suar. Exato. Né? Eu Que é a aprendi vida, muito isso né? lá com o professor Berreda. Ele dizia isso, precisa estar ali, entender ali o ambiente. Eu acho que a E não é cidade... fácil, eu acho que não. Não é tem muita fácil, gente, não. não é o caso de Marcela, mas tem muita gente que discute a cidade do Rio de Janeiro e sequer conhece a cidade do Rio de Janeiro. Sim. A cidade do Rio de Janeiro, como diria o Tom Jobim, é uma cidade que não é feita para principiante. Exato. Não é feita para principiante. Não é. Muito obrigada Muito pelo obrigado. convite. Obrigado, um prazer. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos voltar hoje. para lançar o livro. Em breve. Quando você lançar o livro, voltar para apresentar ele aqui. Isso aí. Tá bom. Valeu, Muito obrigado. obrigada. Obrigado.